devia ter ocupado aqui o meu lugar nesta rede social que você está acompanhando e vendo agora, eu já sei. Mas agora eu tô me redimindo e finalmente estou vindo aqui para, quem sabe, começar essa empreitada com vocês. Mas eu resolvi aproveitar aqui, né, esse canal, esse espaço, onde se pode gravar vídeos mais longos e tudo mais, de um formato que você espera acompanhar quando chega aqui, para noticiar para vocês o que aconteceu na semana mais maluca da minha vida. Eu sei que algumas pessoas já me acompanham há um tempinho e eu acho justo e quero também ser vulnerável, porque às vezes nós que vivemos essa vida mais missional da coisa, e entenda, por favor, não é que nós estamos divididos em categorias, nada disso. Como o apóstolo Paulo já nos instruía, quer comamos, quer bebamos, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória do Senhor. Mas a gente que vive essa vida do altar para o altar, missional, itinerante, enfim, ministerial. Às vezes você que vê aí do outro lado pensa que nós não passamos por certas situações, por certas dores, por certas frustrações, mas a verdade é que muitas vezes a gente só não deixa transparecer no meio disso tudo, né? E nós aprendemos a permanecer. Então comigo não foi diferente. Ao longo de toda a minha história, a minha trajetória, ela foi marcada, sim, por muitas bênçãos e muito favor do Senhor, mas ela também foi marcada, sobretudo nos últimos 5 anos, por muitas portas fechadas, por muitos não de Deus. E é sobre uma porta fechada, olha só que coisa engraçada, que eu quero falar para você hoje. No dia 3 de março de 2026, eu recebi um e-mail que colocaria a minha vida de cabeça para baixo. Durante todo o ano de 2025, o último ano da minha graduação, eu me preparei de modo muito diligente para a prova da residência. Para quem não entende, né, desses termos, porque são termos um pouco nossos da área da saúde, mas a prova de residência consiste no processo, no padrão ouro de especialização. Então, nós terminamos as nossas formações, por exemplo, no meu caso, enquanto enfermeira, eu termino enquanto enfermeira generalista. E para me tornar especialista, ou eu vou trilhar esse caminho através de uma especialização paga, ou eu vou trilhar esse caminho através da residência. E eu escolhi a residência. Desde os 4 anos de idade que eu sou fascinada pelo universo de gestações, maternidade, partos e bebês. E a minha certeza sempre foi de que, profissionalmente falando, e aí já abro espaço para um outro vídeo que eu vou gravar em um outro momento, você vai entender. Mas eu entendia que enquanto exercício profissional eu estaria inserida na saúde e atuaria em gestações, partos e nascimentos. Eu construí a minha jornada acadêmica, o meu currículo acadêmico todo com base na esfera materno-infantil. Lutei, me dediquei, me esforcei durante o ano de 2025. Foi, sem dúvida, um dos anos mais desafiadores da minha vida. Estudando, me desdobrando entre rotina acadêmica, estágios e estudos preparatórios para a prova da residência. Fiz a primeira prova em outubro e a segunda prova em janeiro, agora desse ano de 2026, e estava aguardando esses resultados. Nesse intervalo também eu me propus ao processo seletivo do mestrado e por razões específicas também não consegui alcançar o meu objetivo. Foi uma porta nitidamente, claramente fechada pelo Senhor. Mas fato é que a primeira chamada do processo seletivo das residências veio e eu não fui chamada. A segunda chamada veio, eu também não fui chamada. Veio aquele impacto, mas de fato, em todo esse tempo eu estava mais uma vez submetendo o meu futuro, a próxima estação e os próximos dias à vontade soberana do Senhor. E eu sabia que grandes riscos corriam dessa porta ser fechada. Então eu descansei o meu coração. Eu lembro que na sexta-feira eu recebi era o último dia, né, pra ter a resposta negativa ou positiva, e foi negativa mais uma vez. E no domingo eu ministrava. E na sexta-feira eu estava sendo destruída, mas eu, mais uma vez, exerci a capacidade, né, que o Senhor tem me dado ao longo dos anos de permanecer independente dos meus sentimentos. E no sábado eu estava com minha malinha pronta para ir ministrar, no domingo eu estava ministrando pela manhã, pela noite. E não por minha causa, mas para a glória de Deus. E aí veio esse tempo, eu me readaptei, reorganizei, replanejei,
descansei no Senhor, passei a viver os meus dias de forma muito mais leve, de forma muito mais tranquila, porque os últimos anos tinham sido de muita velocidade, de muita correria, de equilibrar muitos e muitos pratos ao mesmo tempo. Então eu estava também desfrutando da velocidade certa para a estação de finalização do meu curso. Até que veio este bendito dia 3 de março de 2026 e com ele uma convocação em quarta chamada, em caráter emergencial, de urgência para assumir a vaga tão sonhada em uma instituição também muito sonhada, na residência em enfermagem obstétrica. E eu tinha 48 horas para enviar para eles toda a documentação, que consistia resumidamente na documentação que garantia que eu tinha terminado o meu curso e também no COREN, o número do conselho para atuar ali no estado de Minas Gerais, enquanto enfermeira obstétrica em formação. E aí, queridos, começou uma correria, a correria mais louca da minha vida. Eu não vou ter tempo hábil aqui para destrinchar todo esse processo. Eu ainda tentei com eles uma dilatação de prazo de 48 para 72 horas, que posteriormente foi negada. Mas fato é que em 48 horas eu apresentei o meu TCC, eu solicitei primeiramente, o processo legal, tudo dentro dos parâmetros que precisavam ser transcorridos, apresentei TCC, integralizei as disciplinas que faltavam, concluí ali o meu processo de formação, colei grau dentro dessas 48 horas. Contudo, a minha colação de grau aconteceu às 2h55 da tarde, do dia 5 de março de 2026, e eu precisava fazer o envio da documentação, confirmando, o envio dessa documentação para o edital era, de fato, a confirmação, a primeira etapa da matrícula. Eu precisava ter enviado essa documentação até as 2h30 da tarde, às 14h30. Eu lembro que, apesar de já ter passado do prazo, eu ainda corri, junto com o meu pai. Os meus pais, não tenho nem o que falar, foram todo o suporte que eu precisei nesse tempo. E eu corri com o pai junto ao COREN aqui da Paraíba e vi lá com eles algo que podia ser feito. Mas de fato não havia nada humanamente falando que pudesse ser feito. Eu lembro que na volta para casa eu não conseguia pensar em mais nada além do início daquela canção. E se eu cair? Que o comecinho é assim: não entendo os teus planos, mas aceito. E eu cheguei em casa ainda, enviei a documentação, mas rapidamente fui respondida de que de fato eles não aceitariam porque o prazo já tinha passado. E nesse intervalo de 48 horas eu vi chegar às minhas mãos um grande sonho, um grande desejo. Algo que foi muito orado, que foi muito batalhado, que foi muito buscado de forma diligente e responsável. E ao mesmo tempo ir embora, escapar pelos meus dedos. Não tendo, me isentado das responsabilidades e das tentativas, eu fui até o fim. Mas infelizmente o desfecho não foi aquilo que eu esperava, que eu imaginava que seria. E é engraçado que quando de fato se consolidou, quando eles geram a devolutiva da resposta, eu fui tomada por uma paz inigualável e inexplicável. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Em muitos momentos das nossas vidas, talvez você esteja em uma estação de celebração, e glória a Deus por isso. Talvez você esteja em uma estação de plena clareza da parte do Senhor acerca das próximas etapas, dos próximos passos, e glória a Deus por isso. Mas talvez, como eu, você esteja em uma estação de aparente nebulosidade acerca dos próximos passos. Eu sempre carreguei comigo o princípio que está escrito em Números 9, verso 17, que fala que cada vez que a coluna de nuvem se levantava, o povo de Israel também se movimentava, levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles também paravam. Assim, eles viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. E aí o verso 19 traz algo muito interessante. Se a nuvem ficava no tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias. Então, por ordem do Senhor, levantavam e seguiam a nuvem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite, se levantava na manhã seguinte, dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam
viagem. Então, o tempo que a nuvem parava, o povo parava, quando a nuvem levantava, o povo seguia. Eu sempre carreguei comigo, já faz muito tempo, esse princípio de seguir a nuvem, habitar em tendas e segurar tudo com mãos leves. Muitas vezes nós não entendemos o que Cristo objetiva fazer. Nós não conseguimos compreender a totalidade, o macro, a grande visualização daquilo que Ele está fazendo. Mas nos resta, nesses momentos de nebulosidade, confiar na soberania do Deus que é um bom Pai e sempre tem um bom plano. Essa semana, agora, depois de tudo isso, eu estava fazendo o meu devocional e eu me deparei com um trecho que sempre foi muito marcante e forte para mim. O trecho em que Moisés ele pede uma última vez para que os seus pés fossem colocados na terra prometida. Se você é conhecedor da palavra, você sabe que Moisés, ele percorreu toda aquela jornada e por causa de um deslize ali, ele desobedeceu a uma ordem expressa do Senhor. E ele foi impedido de entrar na terra prometida também por causa da rebelião, da maldade daquele povo. E o Senhor fala para ele, basta, não toque mais nesse assunto. E no final do capítulo, no verso 29 de Deuteronômio 3, há a seguinte oração. Assim, ficamos no vale junto a Bet-peor. E eu entendo que se Moisés estava aqui se referindo a um diálogo que Deus estava estabelecendo com ele, como estava escrito no verso 26, no verso 27, no verso 28, esse ficamos no vale não aponta só para Moisés, mas fala também da companhia que Moisés estava desfrutando. E essa companhia era a companhia do Senhor. Então Moisés, ele não chegou de fato a completude da promessa acerca da terra prometida. Mas até o fim, Moisés desfrutou da companhia do Senhor. Essa semana foi muito desafiadora para mim em muitos aspectos. De fato, foi a semana mais intensa e mais desafiadora da minha vida. Muitos questionamentos, muitas questões emocionais e afins. Mas eu entendi que independente da vivência ou não, da completude e totalidade das promessas e planos de Deus acerca da nossa história, no tempo em que queremos viver, o que mais importa é desfrutar da companhia do Senhor. No momento de realização, nós desfrutamos da companhia do Senhor. E nos momentos de frustrações, nós também desfrutamos da companhia do Senhor. Nos momentos de celebração, nós desfrutamos da companhia do Senhor. Mas nos momentos de tristeza e dúvida, nós também desfrutamos da companhia do Senhor. Quando as coisas estão muito claras diante dos nossos olhos, nós desfrutamos da companhia do Senhor. Mas quando os próximos passos de uma estação nova se apresentam para nós de forma confusa e nebulosa, a maior riqueza, grande preciosidade e ambição das nossas vidas precisa ser desfrutar da companhia do Senhor. Eu fiz questão de gravar esse vídeo como uma espécie de, talvez, testemunho, enquanto a coisa ainda não tem desfecho. Eu ainda não tenho desfecho. Eu ainda não sei como será, o que acontecerá em 15, 30 dias, nos próximos 2 meses. Mas de uma coisa eu tenho certeza, por permanecer, eu posso, eu estou e eu continuarei a desfrutar da companhia do Senhor. E isso basta. Eu espero que esse tempo tenha edificado o seu coração. Se tudo está claro para você, glória a Deus por isso, desde que você esteja desfrutando da companhia do Senhor. Mas se as coisas estão nebulosas, se as coisas estão incertas, se as coisas se apresentam como muito duvidosas, o importante é que você desfrute da companhia do Senhor no meio dessa jornada. Siga a nuvem, habite em tendas e segure tudo com mãos leves. Que Deus te abençoe.